Polêmica em Florianópolis. Prefeito anuncia projetos para aumentar a arrecadação e reduzir custos. Servidores protestam. A expectativa da Prefeitura é que os 40 projetos de lei sejam votados ainda em janeiro. Paraíso ameaçado. Moradores denunciam esgoto que corre solto em uma das principais praias de Florianópolis. Segundo os moradores, toda essa água aqui, em plena praia do Campeche, está contaminada. Venda de carros novos tem a maior queda dos últimos 10 anos, mas a procura de usados aquece o mercado de seminovos. Vitória da raça. Chapecoense vence o São Paulo na Copinha e a emoção em campo toma conta dos jogadores. E ninguém dava nada por nós. E a gente surpreendeu. Como eu falei, Davi venceu o Golias. Quarta-feira, 11 de janeiro, fique bem informado com o Band Cidade. Boa noite para você. Boa noite para você. Maria, antes de iniciarmos as nossas notícias, eu quero enviar um abraço muito especial para esses destemidos empresários de Santa Catarina. Empresários de Chapecó e região oeste, de Videira e o Planalto Norte, do sul, Criciúma e sul do estado, Lages e a região serrana, aqui na Grande Florianópolis, aos nossos empresários de Blumenau, Itajaí e todo o Vale, assim como também empresários de Joinville e todo o norte catarinense. Essas pessoas que dedicam seu patrimônio e suas vidas para servir, para gerar emprego, renda e dignidade para milhões de famílias em Santa Catarina. Que isso continue com otimismo e nós todos juntos, empresários, força trabalhadora e o poder público, possamos fazer de Santa Catarina cada dia melhor. Bacana, e justamente, Salvador, essa parceria que você falou entre o público e o privado e também o incentivo para a abertura de empresas em Florianópolis fazem parte do pacote de medidas anunciadas hoje pelo prefeito Jean Loureiro. Calamidade financeira. É assim que o prefeito Jean Loureiro se refere à condição atual dos cofres do município. Esperando encontrar um rombo de 70 milhões de reais, o prefeito afirma que Florianópolis tem uma dívida que ultrapassa 1 bilhão de reais. Fora isso, Jean alerta que 58% da folha está comprometida. Por isso, a nova administração municipal anunciou um pacotão de medidas. O projeto denominado Floripa Responsável prevê uma série de medidas econômicas a curto e a longo prazo. São 40 projetos de lei que querem a ampliação da arrecadação e a redução do custeio da máquina pública. As medidas no momento econômico que a cidade vive, elas nem são impopulares, né? Talvez elas não sejam desejadas por uma pequena categoria, mas a grande massa da população é favorável a essa mudança, a uma atitude responsável e corajosa, e mesmo sendo medidas duras, são medidas necessárias. Dividido em várias partes, o pacote foi encaminhado hoje para a Câmara de Vereadores. A expectativa é que os projetos sejam votados ainda em janeiro. A capital começa com reforma administrativa, com menos secretarias e cargos comissionados. Depois, vem as medidas econômicas. Se a Câmara tiver uma decisão de não aprovar, outras ações vão ter que ser necessárias, sob pena de nós não pagarmos a folha de pagamento, sob pena dos serviços perderem a qualidade, de ter inclusive fechamento de unidades de saúde e educação para poder fazer que o município não entre numa falência completa. A última parte diz respeito ao equilíbrio financeiro e à economia futura da cidade, com o incentivo de parcerias público-privadas, com o fim da licença-prêmio para os servidores, com a revogação do plano de cargos e salários, além de facilitar a emissão de alvarás para empresas. Estimulando a economia do município, permitindo que esse desenvolvimento econômico possa gerar mais empresas, tirar empresas da clandestinidade e trazer a sua regularidade. Só com essas medidas aprovadas, o prefeito garante que Florianópolis vai conseguir honrar seus compromissos até o final do ano. Reunidos em assembleia hoje à tarde, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Florianópolis, o Sintracem,
reagiu com indignação ao pacote anunciado pelo prefeito Jean Loureiro. O presidente afirmou que se o pacote for aprovado, abre aspas, será uma declaração de guerra aos servidores, fecha aspas. Agora é esperar para ver. Cansados da poluição, moradores da Praia do Campeche, na capital, tomaram uma medida radical. Eles fecharam o que seriam as saídas irregulares de esgotos e agora aguardam uma solução da prefeitura. A Praia do Campeche, sem dúvidas, está entre as mais bonitas da capital, mas um problema antigo vem tirando o sono de comerciantes e moradores, as ligações irregulares de esgoto que estariam sendo despejadas na praia. Uma vergonha que está acontecendo aqui com o Campeche. Temos que resolver, isso aqui é uma questão de saúde pública já, né? E as autoridades deveriam agradecer a população por estar alertando os moradores e os turistas, né? Nessa calamidade que se encontra na Praia do Campeche hoje. Segundo os moradores, a situação neste ponto aqui, que é bem próximo ao mar, só não está pior porque sacas de areia foram colocadas por eles em algumas saídas de esgoto irregular. Mesmo assim, eles acreditam que toda essa água já esteja contaminada. A gente colocou uma saca aqui ali na duna porque estamos cansados de ver isso, né? Já há 2, 3 anos que vem acontecendo isso aí, a gente está cansado. Então a comunidade resolveu se unir e, pelo bem do Campeche, resolvemos trancar lá a saída do esgoto aqui para a praia. Este turista argentino chegou hoje ao Campeche. Informado pelos moradores do problema, ele lamentou a situação. A verdade que seria muito triste para a gente que está aqui e para o veraneo. A reivindicação dos moradores é antiga. Eles afirmam que há pelo menos 3 anos pedem à prefeitura que realize fiscalizações e alertam que a situação só tende a piorar. Esse esgoto entra na rede, mas não tem um destino final, porque não tem uma estação de tratamento. E importante dizer que essa estação de tratamento, dizer para o sul da ilha, que essa estação de tratamento tem capacidade para 100 mil pessoas e o Campeche já tem 51 mil habitantes. Então a estação de tratamento não vai tratar o esgoto do sul da ilha, vai se tornar uma caixa de passagem de esgoto. Os moradores e comerciantes aguardam uma solução por parte da prefeitura. Enquanto isso, planejam fechar outras saídas de esgoto no próximo domingo. De acordo com a prefeitura, os fiscais da Vigilância em Saúde e da Fundação Municipal do Meio Ambiente vão analisar os dados recolhidos ontem para definir a continuidade da operação. O trabalho de fiscalização deve ser retomado no início da semana que vem. Um boto foi encontrado morto em Laguna, no sul do estado. O corpo do animal, de cerca de 3,70 metros, estava entre a Ilha dos Lobos e a Pedra do Frade. Ele foi recolhido pela Polícia Ambiental e vai passar por biópsia. Em princípio, de acordo com os pesquisadores, ele morreu de causas naturais em função da velhice. E você vai ver depois do intervalo, queda nas vendas de veículos novos impulsiona a procura por seminovos. Tem dica de especialistas sobre qual o melhor negócio. E veja também a vitória emocionante da Chapecoense sobre o São Paulo na Copinha. O Band Cidade volta já. A venda total de veículos novos caiu 20% no ano passado em relação a 2015. Foi o menor volume de vendas desde 2006 no país. Porém, esse cenário abriu espaço para o mercado de seminovos. Para 2017, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores prevê um aumento de 2,4% nas vendas de novos veículos leves no país, chegando a mais de 2 milhões de unidades. Um alívio para o setor que sofreu uma queda de 20% no ano passado. Nos últimos 3 anos, diminuiu 45% o número de emplacamentos de carros 0 km e aumentou 4,2% a venda de carros usados. Isso aí, além da retração do mercado, indica uma mudança de postura do consumidor também. Antes de optar por um veículo novo ou usado, o consumidor precisa conhecer as vantagens e desvantagens de cada negócio. Além disso, deve procurar uma empresa de confiança. O seminovo sempre vai ser vantagem, observando e analisando algumas questões principais: procedência, mecânica, estrutura. Hoje em dia, você escolhendo um lugar bom para comprar o seminovo é sempre vantagem e sempre será. É o custo-benefício que joga
em favor ao mercado do seminovo, principalmente numa época onde a diferença entre os dois, o mercado de usado e de zero, está muito grande. Este economista alerta também sobre os juros na hora da compra. Na compra de um carro usado, ele tem que considerar não só o custo total de propriedade, não só o preço de aquisição, o valor total que ele vai terminar de pagar com juros, o custo de manutenção mensal, essa desvalorização a partir do momento que ele vai comprar, que ela não para, ela continua dando uma certa desvalorizada com o tempo. Tudo isso tem que ser considerado na ponta do lápis para ver se vale a pena mesmo comprar um carro usado ou um zero, além da taxa de juros, que ela costuma ser um pouco mais cara para o veículo usado. Já as vendas do comércio no Natal não se converteram em bons negócios aos empresários do setor no estado. É o que mostra uma pesquisa realizada pela FEComércio Santa Catarina e Federação das CDLs. O estudo apontou um recuo no faturamento de 9% em relação ao mesmo período de 2015. Mas, em comparação aos meses anteriores, houve um incremento nas vendas, de 16,9%. O gasto médio por compra aumentou de R$ 198,56 em 2015 para R$ 238,44, alta de 20%. Já as contratações temporárias em 2016, 31,5% das empresas abriram vagas, número maior que em 2015 durante o mesmo período, quando foi registrado 30,1%. Incentivo à atividade física e muita diversão. E o mais importante, de graça, é o Sesc Verão, que chega a 5 praias catarinenses. Cibele Fávero nos conta os detalhes. Neste ano, o Sesc Verão acontece nas praias da Pinheira, Balneário Pissarras, Praia da Enseada, Itapema e também aqui nos Ingleses, onde a estrutura já está sendo montada. Aqui ao meu lado está a Juliana Beretta, técnica de lazer do Sesc. Juliana, quais são as atrações para esse ano? A gente tem muitas atrações nas 5 arenas, é um espaço de atividades esportivas, recreativas, muitas coisas na área de cultura e saúde também, para toda a família. Temos atrações musicais esse ano também, né? Isso, shows musicais, a gente tem 2 grandes atrações, Demônios da Garoa e Mariane de Castro, como as atrações nacionais, e bandas locais também, que vão trazer muita alegria e diversão para as arenas. Quem pode participar? Todo mundo está convidado, todo mundo que estiver na praia, quem estiver visitando as nossas praias também em Santa Catarina, o acesso é para todos e para todas as idades. Tá certo, então. Lembrando que o Sesc Verão acontece de 13 a 29 de janeiro, nas 5 praias citadas, e toda a programação é gratuita. Fica aí o convite, Cibele Fávero para o Band Cidade. Futebol. Deu chape contra os donos da casa na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi decidido na cobrança dos pênaltis e agora o adversário da garotada do Verdão vai ser o Capivariano na quinta-feira. Na base da superação, a garotada da Chape passou pela primeira fase, um feito que nunca tinha conseguido. Mas em seguida deu azar. Na primeira rodada do mata-mata, iria cruzar com o São Paulo, time invicto, dono da melhor campanha, com 100% de aproveitamento. Parecia o fim da linha para a chapecoense. Parecia, porque não foi nada disso que aconteceu ontem à noite em Capivari. Mas o São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo, com várias chances de gol. Só que a noite era do goleiro Tiepo, que fez várias defesas importantes. Na etapa final, a partida foi mais equilibrada. E como o São Paulo não soube aproveitar as oportunidades, a Chape começou a crescer. Depois de uma cobrança de escanteio, Rainer, de cabeça, mandou no travessão. Na sequência, o jogador fez uma falta e foi expulso. E o tempo regulamentar terminou em 0-0. Decisão nos pênaltis. O São Paulo desperdiçou uma cobrança que foi para fora. Depois, o goleiro Tiepo defendeu outra. A decisão ficou para Guilherme da Chape, que marcou e classificou o time catarinense para a terceira fase. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, o time de São Paulo muito bem qualificado, as peças muito individuais muito boas. A gente veio com uma proposta de jogo meio diferente e graças a Deus deu certo. Ainda no gramado, um flagrante. Guilherme sentado conversando com a mãe. Ele não conseguiu segurar o choro. Uma emoção muito grande porque por tudo que a gente passou até chegar aqui e ninguém dava nada por nós.
e a gente surpreendeu. Como eu falei, Davi venceu Golias. De fato, um belo recomeço. E hoje à tarde, mais 2 catarinenses em campo. O Avaí se classificou para a terceira fase da competição ao vencer o Rio Branco por 3-0. Já o Figueirense perdeu para o Fluminense por 4-2 e foi eliminado da Copinha. A diretoria da Chapecoense já pagou as indenizações para os familiares das vítimas da tragédia na Colômbia, mas representantes do clube vão à Bolívia buscar respostas da empresa Lamia. Todos os familiares dos jogadores e comissão técnica da Chapecoense já receberam os seguros. O valor é o equivalente a 28 salários da Chapecoense e 12 da CBF. E os valores variam de acordo com o que cada atleta tinha registrado na carteira de trabalho. No dia 8 de fevereiro, uma comissão de advogados da Chapecoense deverá viajar para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para participar de uma reunião com uma seguradora de Londres, que deverá repassar mais informações sobre as indenizações da Lamia. Essa companhia de resseguros de Londres também traga mais ou menos em torno de 165 mil dólares para cada pessoa que estava no voo, que perdeu a vida, né? Além das vítimas fatais da tragédia, os jogadores que sobreviveram também vão ter direito a um seguro em caso de invalidez. A Chapecoense está acompanhando de perto as investigações para apurar os responsáveis pela tragédia. Todos os que faleceram e os que tiveram prejuízos, enfim, podem entrar como assistente nessa ação, que equivale a dizer, eles podem ter uma participação para ganhar também os seus, né, o que for adequadamente para cada um. Eles podem participar junto, né, e aí a Lamia, mesmo que ela não tenha capacidade financeira nesse momento, mas o governo da Bolívia tem e vai pagar. Seja um dia, ou seja 2, ou 10 anos, ou 5 anos, não sei, mas vai pagar. No dia 25, deverá ser realizado um amistoso entre Brasil e Colômbia no Engenhão, no Rio de Janeiro. E a renda será revertida para os familiares das vítimas do avião da Lamia. Depois do intervalo, tem cultura aqui no Band Cidade. Camerata de Florianópolis vai fazer apresentações gratuitas em igrejas da capital. E veja ainda a morte do turista de 32 anos em uma cachoeira no interior de Joinville. Assunto do nosso Giro de Notícias. O Band Cidade volta já. Um passeio por uma trilha no interior de Joinville terminou em tragédia para um homem de 32 anos. Este e outros assuntos do nosso Giro da Notícia. Uma equipe formada por especialistas em resgate em montanha e bombeiros, com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar, encontraram o corpo do turista Felipe Maciel, de 32 anos, no alto do Rio da Prata, na zona rural de Joinville. Ele entrou sozinho numa trilha na mata para se banhar em uma cachoeira na manhã de ontem e não voltou mais. Felipe era DJ e se apresentava em Curitiba e Balneário Camboriú. A Polícia Civil afastou por 60 dias das funções o delegado Jorge Giraldi, depois que ele se tornou réu no processo que investiga a morte de Ivonete Mesari Genuíno, ocorrida em 23 de fevereiro de 2012, em Balneário Arroio do Silva, no litoral sul de Santa Catarina. A vítima era ex-companheira do delegado e teve uma filha com ele. O delegado é investigado por participação no crime. O governador Raimundo Colombo empossou hoje o novo secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comim, que assume o comando da pasta no lugar de Geraldo Altoff. Outros 6 novos secretários assumem pastas importantes do governo do estado entre quinta-feira e o próximo dia 17. Música erudita mais acessível. A Camerata de Florianópolis vai realizar concertos gratuitos em igrejas históricas. Um presente para moradores e turistas. Os concertos serão realizados aqui na capital, nas igrejas do Ribeirão da Ilha, Lagoa da Conceição e em Jurerê, nos dias 12, 13 e 14. Amanhã, sexta e sábado. Aqui ao meu lado está o compositor Alberto Heller. Alberto, uma oportunidade de acesso à cultura e à música erudita. É verdade, porque não é todo dia que a gente consegue
levar ao público são, assim, talvez compositores que não todos os dias chegam aos teatros, né? E as igrejas mais ainda. Então, eu acho muito bacana dessa ideia da gente sair, às vezes, dos palcos dos teatros e ir onde o povo está, em todos os sentidos, nas comunidades, né? E, nesse caso, também, graças ao apoio da Fundação Catarinense de Cultura, que é indispensável para esse tipo de atividade. E a Camerata selecionou algumas peças bem interessantes de Dino Krieger, Carlos Gomes. Ainda tive o privilégio de terem 2 composições minhas no programa também. Tudo gratuito. Qual que é a expectativa de você? Olha, eu acredito que vai ter bastante gente, né? A gente às vezes pensa em janeiro, os turistas, mas eu acredito que os próprios moradores aqui da ilha, às vezes em janeiro está todo mundo entediado, então é uma excelente programação. Fica então o convite, lembrando que todos os concertos, todas as apresentações são gratuitas, fica aberto ao grande público e mais informações você encontra no site camerataflorianopolis.com.br. Cibele Fávero para o Band Cidade. Olha, Maria Paula, está aí uma atividade de lazer que todos devem aproveitar. Apreciar uma boa orquestra em atividade e deixar-se levar pela melodia e pela grandiosidade das notas musicais é um exercício que devemos praticar o máximo que pudermos. Mas este é um exercício para o cérebro, para o coração e para a alma. Por consequência, o espírito se eleva e distancia as pessoas da violência, das coisas ruins e diabólicas como estas que vem acontecendo ultimamente pelo Brasil e pelo mundo afora. Para termos pensamentos bons, devemos estar perto do bem, das coisas certas e de preferência belas. Um concerto de uma boa orquestra, Maria Paula, eu acho que é bom para começar essa mudança de pensamento. Também acho, é o poder da música, né? É verdade. Aproveitem essa oportunidade. Aproveitem também essa noite. Amanhã tem mais Band Cidade para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.